Cuide, você só tem um. Esse é o tema da campanha que a Sociedade Brasileira de Urologia e suas seccionais promove no mês de fevereiro para conscientizar e prevenir o câncer de pênis. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar com o médico Rafael Meduna, que é membro da Sociedade Brasileira de Urologia no Rio Grande do Norte. Doutor, a gente falar sobre esse tema, um tema curioso, é para realmente chamar a atenção das pessoas sobre a importância desse tema. Exatamente, Simone. Obrigado. Agradecer também à TV Câmara pelo espaço, né? Para a gente falar um pouco sobre o câncer de pênis, que é um tema bastante sensível, mas também bastante importante, né? Então, nesse mês, como você já bem falou, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela faz essa campanha de prevenção e combate ao câncer de pênis, né? E por que é importante a gente falar isso, né? Apesar do câncer de pênis ele ser uma doença que não é tão frequente, aqui no Brasil é um dos países que a gente tem a maior incidência no mundo. E principalmente isso ocorre aqui na nossa região, Norte e Nordeste, tá certo? A gente tem dados que mostram cerca de 2.000 internações na média por ano por causa dessa doença, cerca de 600 amputações anuais também pelo câncer de pênis, tá certo? E mais do que isso, o que chama mais atenção, tem um estudo que foi publicado ano passado que mostrou um aumento do número de mortes ao longo dos últimos 10 a 20 anos por conta do câncer de pênis. Então, por isso que é importante a gente estar falando sobre isso, porque é uma doença que a gente pode evitar. Doutor, quais são os principais sintomas? Quando o homem deve se preocupar? Então, o principal sintoma, né, o principal motivo que deve levar o homem até uma ajuda mais especializada com o urologista é quando ele tiver aquela lesão no pênis que não cicatriza. Então, teve ali alguma lesão que está ali já 2, 3, 4 semanas que não está melhorando, não está cicatrizando, ou pior, que está aumentando essa lesão. Nesse momento é a hora que a gente deve se preocupar e procurar o urologista. Além disso, às vezes quando essa lesão está com uma secreção já mais importante, com um odor forte, tá certo? Ou às vezes até quando a pele do pênis também não precisa chegar a ter uma lesão. Às vezes ela fica já mais espessa, fica avermelhada, tá certo? E isso começa a ser já mais crônico, né? Não cicatriza isso tão rapidamente. Então, nesse momento que a gente deve procurar a ajuda do urologista para avaliar se é alguma coisa que a gente deve se preocupar ou não. Fatores externos podem provocar esse câncer e como prevenir? Sim. Então, assim, para a gente falar da prevenção, acho que antes a gente pode falar um pouquinho sobre os fatores de risco, como você falou, né? Então, assim, o principal fator de risco para o câncer de pênis que a gente tem hoje, tá certo? É a infecção pelo HPV. Tá certo? Que é uma infecção que ela é transmitida sexualmente. Então, uma das melhores formas de a gente combater isso é se protegendo, então usando a camisinha, tá certo? Outra possibilidade que a gente tem também hoje, que está disponível nos nossos postos de saúde, que é a vacinação contra o HPV. Isso é feito para meninos e meninas de 9 a 14 anos, então é importante que todo mundo saiba, né, para poder fazer essa vacinação. Outro fator de risco que é importante também, higiene. Esse é mais fácil ainda a gente combater, que é exatamente o quê? A gente lavar o pênis. Então é o que a gente até na campanha fala, que é utilizar a água e o sabão. É a forma mais fácil de a gente se prevenir. E aí a gente tem outros fatores de risco também, como múltiplos parceiros sexuais, início das relações sexuais numa idade mais precoce, tabagismo, tá certo? Então todos esses fatores também vão estar implicando num paciente para ter um risco maior de ter o câncer de pênis. Mas o ideal, por exemplo, para um homem é procurar um urologista com frequência? Sim, exatamente. Isso, como a mulher já faz isso há muito tempo, né? Isso já vem mudando, né? O homem cada vez mais vem procurando urologista. Então isso é importante sempre a gente reforçar, né? A gente não deve procurar só quando tiver o problema, porque geralmente quando ele começa a aparecer, geralmente já está mais avançado. Então a gente tem que procurar o urologista para estar acompanhando não só as questões urológicas, mas está vendo também questão de pressão, questão de diabetes, questão do aumento do colesterol. Então são várias doenças aí que a gente precisa estar acompanhando e não só numa idade mais posterior, né? Isso desde ali da adolescência, depois conforme o início da vida adulta, a gente precisa estar acompanhando com o médico para estar avaliando todas essas questões. Quando se fala em câncer, as pessoas ficam um pouco assustadas, doutor. Então, o senhor falou já que há consequências muito severas, mas há também essa possibilidade de tratamento, descobrindo, creio que no início.
Exatamente, né? Hoje a questão do tratamento do câncer mudou muito do que era 30, 40 anos atrás, né? Então tudo isso a gente tem muito mais tecnologia, entende muito mais sobre a doença, então logicamente tudo melhorou, né? Mas uma coisa que assim é super importante é a gente tentar fazer o diagnóstico no início da doença. Então, quanto mais rápido a gente consegue fazer esse diagnóstico, melhor para o paciente é, porque geralmente a gente consegue uma taxa de cura melhor e a gente consegue fazer também tratamentos menos agressivos, né? Isso inclui o câncer de pênis, né? Então, se você tem uma lesão pequena no pênis, você pode muitas vezes só fazer a ressecção da lesão, ao passo que às vezes você fica ali esperando, não, vai cicatrizar, vai melhorar, essa lesão vai crescendo e às vezes ele chega com uma lesão um pouco maior, então em vez de a gente fazer só a retirada dessa lesão, às vezes a gente precisa fazer uma retirada de uma parte do pênis, né, que é a amputação parcial do pênis e às vezes até retirar o pênis todo, dependendo do grau da lesão. Falando um pouco agora sobre as atividades da sociedade dentro da campanha, o que é que está previsto para Natal? Então, esse mês de fevereiro, a gente está fazendo várias campanhas, né? Isso dentro da mídia, entrevistas. E nesse final de semana, agora no sábado, no dia 15, a gente fez uma parceria junto com a Liga contra o Câncer, né? E no Hospital da Policlínica, a gente vai realizar um mutirão de cirurgias de postectomias, né? Que é aquele paciente que tem a pele do pênis bem fechado e fica com dificuldade para limpar. Então, exatamente nesse sentido, pensando em ter uma limpeza melhor, né? A gente vai fazer esse mutirão de cirurgias para esses pacientes que têm esse acometimento, né, que tem a fimose, né? Então vão ser várias cirurgias que vão ser realizadas no sábado durante a parte da manhã e a parte da tarde no Hospital da Policlínica. E é importante ressaltar que esses pacientes são pacientes que já estão aguardando esse tipo de cirurgia. Exatamente, são pacientes que, além dessa parceria com a Policlínica, foi feita uma parceria com o Hospital Universitário, né, com o UOL, que são pacientes que já estavam na fila aguardando, tá certo, para fazer esse tipo de cirurgia, então isso vai ser adiantado para melhorar essa questão aí para todos os pacientes. Muito obrigada. Eu conversei com o médico Rafael Meduna, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, sobre a campanha de conscientização e prevenção ao câncer de pênis, que tem como tema Cuide, você só tem um.